Um troll gigante despertou das montanhas e está colocando terror no exército, e para pará-lo, eles precisarão acreditar nos contos de fadas. A jovem Nora Tidemã escala uma grande montanha nos picos de Troll em Ronsdale, mas ela escorrega e fica pendurada. Seu pai a chama e ela diz para ele cuidar de sua própria vida. Já no topo, eles observam a paisagem. O homem pergunta se a garota lembra dos contos de fadas sobre os picos de Troll, e ela responde que não acredita mais nisso. Mas mesmo assim, ela conta a história de um grande casamento Troll, onde 13 Trolls encheram a cara, esqueceram da hora, o sol nasceu e os transformaram em pedras e montanhas. Depois ele fala que é preciso acreditar para ver. Assim ela se esforça e consegue ver vários rostos de Trolls nas montanhas. 20 anos depois, na costa atlântica no noroeste da Noruega, escavadores trabalham e Nora escava do outro lado. Frederick vai até ela dizendo que conversou com a faculdade e já estão lá há muito tempo, mas Nora acredita que já estão perto do que foram procurar. Nesse momento, ela encontra algo muito grande embaixo da terra. Na montanha Dovre acontece muita movimentação de caminhões, pois estão construindo uma ferrovia, e isso faz com que manifestantes protestem para que preservem a montanha. Os trabalhadores colocam explosivos no túnel e os explodem, mostrando para os manifestantes. Esses trabalhadores voltam lá, e quando ouvem um enorme eco no túnel, ele começa a desabar. Eles correm, mas são atingidos. No QG das Forças Armadas da Noruega, em Oslo, os militares recebem uma mensagem sobre a alta atividade sísmica em Dovre e já mandam pessoal para lá. Os pilotos voam em direção à montanha, emitindo imagens de um enorme buraco. Assim, o capitão manda comunicar ao governo. Saindo de casa, a primeira-ministra é informada sobre o que está acontecendo, ficando chocada com as imagens, vendo também o que parecem ser pegadas gigantes, mas ainda sem muitas informações sobre o ocorrido. Nora e Frederick comemoram com seus companheiros, que a pedem para fazer um discurso, então ela começa a falar, mas logo chega um helicóptero. Os militares chegam dizendo que vão escoltá-la até Oslo, pois é uma questão de segurança nacional. Chegando lá, ela conhece Andreas, o conselheiro da primeira-ministra, que diz que o que está acontecendo é ultra secreto. Nora fica irritada, falando alto por não estar entendendo o que está acontecendo. Quando entra na sala de reuniões, todos a olham, então ela é apresentada como doutora em paleontologia. Na reunião, o comandante diz que não podem descartar ataques terroristas, mas que tudo indica que é de origem geológica. As imagens são mostradas e dois especialistas começam a discutir hipóteses do que pode ter acontecido. Nora os interrompe e pergunta se isso é uma piada, porque claramente são pegadas nas fotos, e assim um dos homens ri dela. No meio da conversa chega Sigrid, que achou uma gravação de uma manifestante que registrou o acidente. Ela mostra o vídeo e nele é visto o momento exato da explosão, onde rochas atingem vários manifestantes, o que deixa todos perplexos. Nora pede para que ela volte um pouco a gravação e repara no barulho de algum tipo de animal. Ao pausar, é possível ver a silhueta de uma criatura. Numa casa em Lesja, enquanto um casal toma chá, o cachorro late sem parar. Eles acham estranho, então a casa começa a tremer bastante e eles descem pro porão enquanto aguardam o tremor acabar. Saindo lá de dentro, percebem que sua casa quase foi destruída por completo. Na reunião, todos acham estranho o que viram e ficam sem saber o que pode ser. Agora, como conselheira científica, Nora e Andreas partem para Lesja. No helicóptero, ambos conversam e Nora explica que trabalha com paleontologia inspirada em seu pai, que lhe contava contos de fadas e era professor de dialetos nativos e folclóricos. Sua mãe morreu quando ela tinha 10 anos. Diz também que seu pai acabou perdendo a noção da realidade. Chegando ao local, o capitão Rom das operações especiais diz que eles estavam rastreando algo, mas os astros acabam de repente nas montanhas. Ao conversar com o casal, o senhor diz que era como se a montanha estivesse se movendo e a mulher diz que ouviu algo como uivo com uma melodia triste. Nora sente um forte cheiro de natureza e analisa a profundidade da pegada. Sobrevoando o espaço, Rom mostra onde terminam os astros e que não tem mais nenhum sinal de vida. E eles observam que uma criatura desse tamanho não pode simplesmente sumir. Nora vai até a casa de seu pai, que sai com uma espingarda dizendo que não vai sair de lá. Então ela pede para que ele abaixe a arma, pois não vai levá-la a lugar nenhum. Ron chega e aponta a arma para Tobias, o pai de Nora. Ela explica quem ele é e assim todos se acalmam. Ela também pede para o seu pai vestir as calças. Eles entram na cabana e observam a parede com fotos e anotações. Andreas olha bastante uma foto e Tobias explica que no inverno de 1943, os nazistas usaram prisioneiros de guerra russos para construir a ferrovia Nordland, e alguns acreditam que a construção parou por causa de alguma coisa que eles encontraram dentro da montanha. Nora chama a atenção de seu pai dizendo que alguma coisa saiu da montanha hoje. Mostra o vídeo para ele e diz que seguiram os astros, que somem de repente, aí ela pede sua ajuda. Tobias fala que Trolls vagavam pela Noruega livremente há 1000 anos atrás, mas Nora fica brava, já que não acredita
acredita nisso, pois para ela, se fosse verdade, já teriam encontrado fósseis, e seu pai insiste que eles foram extintos devido à cristianização do país. Eles voam até o local, que Tobias logo vai analisar. Nora diz que ele sempre foi assim e uma vez se perdeu no meio disso, perdendo o emprego e ficando internado no hospital psiquiátrico. Tobias cheira e experimenta o solo, depois ele e Nora discutem, e ela sente o cheiro forte de natureza novamente. Então todos finalmente olham com espanto o troll que estava camuflado. O troll acorda, se levanta e eles correm pro helicóptero. Eles filmam e mandam o vídeo da criatura pro centro de comando em Oslo, e todos ficam chocados. Já na base militar, Nora pede pro seu pai não mencionar a palavra troll, não importa o que eles perguntem. Mas mesmo assim ele fala e insiste nisso, e Nora tenta amenizar dizendo que não sabem exatamente o tipo de criatura que é. Tobias se altera repreendendo o pessoal do governo, assim é retirado da sala. Nora pede um pouco mais de tempo para lidarem com a criatura, mas a primeira-ministra diz que vão implementar uma ação militar imediatamente. Ao conversar com Tobias, Nora diz que o que estão lidando não é uma criatura mística de contos de fadas, mas ele a faz refletir de como o mundo dessa criatura mudou do dia para a noite, e se assustá-lo com armas, a natureza vai reagir, e pede para que não desistam de acreditar. Nora pede para que Hall deixe os três irem com ele, que fica relutante, mas aceita desde que eles fiquem afastados e obedeçam às suas ordens. Eles vão para a missão em Heimdall com vários comboios e tanques a fim de parar o troll. Os militares derrubam árvores, ajeitam suas armas e mandam pro ar uma câmera num drone para que o pessoal de Oslo fique por dentro da operação. Todos se colocam nas posições e esperam. Ao ar livre da floresta, Nora e Tobias relembram sobre os contos de quando ela era criança e de suas aventuras em um momento emotivo e afetivo. Todos percebem um troll chegando entre as árvores. Aí ele para. Tobias acredita que ele sabe que tem pessoas lá, então Hall dá permissão para atacar. Os militares atiram no gigante que rapidamente se regenera. Disparam com o tanque, mas o troll continua avançando. Hall grita para todos fugirem. Eles correm. A criatura lança um carro e as imagens são cortadas. O pessoal se esconde atrás de um tronco e um dos soldados reza sem parar. O troll fareja o sangue que estava saindo do soldado, o pega e depois come. Tobias tenta se comunicar com o gigante pedindo calma, que por um momento o entende, porém mais tiros de tanque são disparados nele, e quando se vira, acerta Tobias sem querer, o arremessando por alguns metros. Dessa forma Nora corre para ajudá-lo. O troll pisa no tanque e vai embora. Tobias fala as palavras soltas, palácio, rei e morada, e pede Nora para acreditar, então morre ali mesmo e Nora chora sobre seu corpo. Nora fica triste ao olhar uma foto dos dois juntos e observa alguns cadernos para ver se acha o significado das últimas palavras de seu pai, mas pega no sono e acorda de manhã quando chegam Hall e Andreas. Hall diz que estão rastreando o troll com um drone e preparando um ataque aéreo. Andreas percebe um erro na imagem do caderno, pois nos contos de fadas, os trolls não podem andar à luz do sol, mas esse é visto durante o dia. Assim, tentam pensar em mais regras dos contos de fadas, mesmo que Hall não acredite nisso. Nora e Andreas então lembram que não podem alimentá-lo após meia-noite e que essas criaturas têm problemas com cruzes. Ela associa essa informação com a cristianização da Noruega. A paleontóloga abre uma reunião com o pessoal de Oslo, que não vê sentido no que é falado por ser ficção, mas ela explica que antigos mitos falam de trolls jogando pedras nas igrejas porque não suportavam o barulho dos sinos. Hall fala que suas armas não têm efeito com esse inimigo, e por isso acredita que Nora está certa, então o comandante concorda. Eles descobrem que o troll está indo pro sudeste, que é onde há um parque temático com muitas crianças e famílias se divertindo. O troll aparece espantando e deixando todos apavorados. O gigante ouve o barulho dos sinos que estão sendo levados por helicópteros. As aeronaves circulam em volta dele, o que o deixa muito incomodado. O troll derruba um dos helicópteros, pega outro e o joga. Esse quase cai no menino, mas a criatura o pega antes que aconteça, e assim ele vai embora. As notícias mostram todo o país em pânico. Quando Nora e os outros voltam, todos olham com expressão de decepção. Em conversa com a primeira-ministra, Nora diz que é necessário descobrir o que a criatura quer. Porém, a senhora acredita que ele é uma grande ameaça e não o troll dos contos de fadas. Dessa maneira, Nora é dispensada. Para consolá-la, Hall diz que ninguém poderia ter feito melhor que ela. Em reunião, os líderes falam que há mísseis ilegais que poderiam usar, e em determinado momento, a primeira-ministra pede para Andreas dar licença da sala. Então ele entrega seu crachá, renunciando seu cargo, mas pega o crachá de volta para sair, pois a porta não abre sem ele. Andreas vai até Nora, os alarmes tocam e ele diz que vão evacuar Oslo. Ao gravar um anúncio, a primeira-ministra explica que agora estão enfrentando uma criatura desconhecida pela ciência, e que fizeram o possível para controlar a situação, mas nada deu certo, então tomarão outras medidas. Assim declara estado de emergência e a evacuação de Oslo e de toda
todas as regiões vizinhas. Nora analisa suas anotações, pois seu pai falou de um Sindhi e ela estava tentando entender. Então Andrés fala que é Ricard Sindhi, o responsável pelo Palácio Real. Dessa forma, a paleontóloga relembra as últimas palavras de seu pai e pede para Andrés voltar para eles irem ao palácio, e assim é feito. Chegando ao palácio, os guardas não o deixam entrar, então Sindhi chega e reconhece Nora. Ele diz que tinha grande respeito por Tobias, então os leva através de túneis, explicando que esses túneis e o que vai os mostrar foi descoberto em 1920 durante a construção da ferrovia e redescoberto há 12 anos. Diz que lamenta o que fizeram com Tobias, e Nora fala que ele arruinou a vida de um inocente. Então ele os mostra a antiga morada do Rei Troll, com vários ossos das criaturas, explicando que naquela época o Santo Olavo fez um grande massacre com todos os Trolls, deixando apenas um dos filhos do rei, e o usaram para atraí-lo para as profundezas das montanhas Dovre, sendo deixado para morrer. Agora o rei está tentando voltar para o palácio, sua antiga casa. Nora coloca a luz ultravioleta sobre o osso, que acaba congelando. Andrés relembra que viram um Troll sob a luz do dia, mas Nora diz que não estava diretamente sob a luz do sol. O Troll chega na cidade e os tanques atiram nele. Sindhi mostra o maior carro que eles têm a pedido de Nora e ela liga para o Hall dizendo que tem um plano. Os comandantes veem o caos acontecendo e a primeira-ministra diz que devem fazer o que for preciso para destruí-lo, assim os mísseis são colocados para jogo. Andrés é avisado do bombardeio que está por vir, então pede para Sigrid hackear o sistema para que eles ganhem mais tempo. É mostrado que a cidade já está vazia e Nora está pronta para partir. Hall encontra um amigo militar que recrutou vários outros militares para o que vão fazer. Nora e Andrés param no lugar e esperam o momento certo. Os mísseis no caça já estão prontos para atacar, mas Sigrid finalmente hackeia o sistema e consegue impedi-los. Nora e Andrés estão preparados na caminhonete, enquanto isso o pessoal tenta resolver o problema. O Troll vai na direção dos dois e eles aceleram na dele, conseguindo passar embaixo do Troll. Andrés tira a lona que estava cobrindo o que eles estão carregando, que é o crânio de um Troll. O gigante vê, fica bravo e os perseguem. Eles aceleram e avisam Hall que estão prestes a chegar, mas os soldados não estão prontos, então eles precisarão agilizar. Hall avisa seus colegas que será uma luta difícil, mas todos concordam em continuar. Em determinado momento, o crânio cai do carro e o Troll que estava logo atrás o pega. Em seguida, se olha no reflexo do vidro. Sem querer, acaba deixando o crânio cair e fica muito bravo, soltando um uivo muito alto. Nora continua dirigindo e o gigante a segue. Um dos líderes descobre o que Sigrid fez e assim o ataque é autorizado novamente. Os militares se preparam para a chegada do Troll e Andrés pula do carro, quase sendo pisoteado pela criatura. Depois Nora também pula e escapa por pouco. Quando o gigante está prestes a pisar nela, os soldados buzinam e ele para. Assim ela consegue correr. Os soldados ligam fortes luzes na direção do gigante e o comandante fala para abortar a missão, pois tem civis no local. Mas seu companheiro insiste em continuar, então Sigrid o soca no rosto. Assim o piloto aborta a missão. O Troll sofre enquanto as luzes estão nele. O plano está dando certo, para alegria dos soldados. Já os outros ficam olhando com atenção. Nora percebe que estão machucando e Hall fica sem entender, pois o plano era esse. Ela corre até o disjuntor e dessa forma desliga as luzes. Ela chega perto do Troll e o manda ir embora, para ele voltar para as montanhas. Ele fica encarando sem demonstrar raiva. Mas nesse momento o sol começa a nascer e o transforma em rocha. Dessa maneira o Troll cai despedaçado na frente de todos. Nora encosta nele até a última parte se petrificar. Todos ficam aliviados por esse pesadelo finalmente ter chegado ao fim. Alguns minutos depois, o governo chega no local e a primeira-ministra fica feliz pelo resultado. Andrés pergunta a Nora se ela acha que existe mais Trolls, e ela apenas dá um sorriso. Entretanto, é mostrado que nas montanhas Dovre existe pelo menos mais um Troll, e assim o filme acaba.